Olá, queridos alunos, bem-vindos! Que bom! Temos agora mais um canal de comunicação e de muita aprendizagem. Eu sou a professora Eliane Provati Queiroz e vou conversar com vocês sobre compreensão leitora. Na verdade, eu vou tentar dar aí algumas dicas para que vocês possam abordar um texto, né, de uma forma mais eficaz. Olhando para as entrelinhas desse texto, tentando retirar dali aquelas informaçõezinhas danadinhas que às vezes estão escondidas lá nessas entrelinhas e que dão trabalho danado para a gente procurar, não é mesmo? E aproveitando aí essas dicas, né, também para falarmos sobre a Prova Paraná. Essas dicas vão ajudá-los bastante para a realização dessa que é uma avaliação diagnóstica tão importante para as nossas escolas. Então, começo ali trazendo para vocês um item da Prova Paraná que para que vocês cheguem até a resposta, vocês vão ter que comparar as informações contidas entre dois textos. E é bastante interessante porque é um texto em prosa e um texto em poesia, mas que vocês vão perceber ali uma ligação bastante estreita entre eles. A primeira dica que eu dou é a seguinte: olhem para a fonte, de onde esse texto foi retirado. Isso já te diz bastante sobre o gênero, né? Eu já adiantei, na verdade, um pouquinho aqui para vocês. Então, o primeiro texto é do Carlos Drummond de Andrade, é um poema chamado O Lutador, né? Um poema que foi bastante divulgado, bastante conhecido, do poeta do Carlos Drummond de Andrade, que diz o seguinte: lutar com as palavras é a luta mais vã. Entanto, lutamos mal rompe amanhã. São muitas, eu pouco, algumas tão fortes como o javali. Não me julgo louco, se o fosse, teria poder de encantá-las. Mas lúcido e frio, apareço e tento apanhar algumas para o meu sustento. Num dia de vida, deixam-se enlaçar, tontas à carícia, e súbito fogem, e não há ameaça, e nem há sevícia que as traga de novo ao centro da praça. Bom, como se trata, então, de um poema, a gente percebe aqui, não é, o uso das figuras de linguagem, o uso das metáforas, é uma linguagem subjetiva, não é? Por exemplo, quando diz aqui lutar com as palavras, não se trata de uma luta no sentido de luta de física, né? De contato físico, mas é o de lidar, de trabalhar com as palavras. E ele diz que é uma luta vã. Entanto, lutamos mal rompe amanhã, ou seja, embora eu considere essa luta uma luta vã, não é? Mal rompe amanhã e nós estamos lá, lutando com as palavras. Então a gente vê que o Carlos Drummond de Andrade, aqui nesse poema, ele está falando do próprio ofício dele de poeta, de trabalhar com essas palavras. E a gente pode perceber aqui, não é, que embora ele fala que não seja uma luta fácil, afinal, não é, algumas dessas palavras são tão fortes como o javali, ele não se julga louco, ou seja, isso é algo que, embora seja desafiador, ele continua fazendo porque isso traz alguma satisfação para ele, não é? E também ele fala, ó, apanhar algumas para o meu sustento, né? E ele diz assim, olha, nessa luta aqui entre mim e as palavras, tem momentos em que elas se rendem, se eu as trato direitinho, elas se rendem às carícias, não é? Elas se deixam enlaçar, né? Então, nós percebemos aí tudo aquilo que é característico da linguagem poética. O segundo texto é um texto de Mário Quintana. Mário Quintana, o nosso querido Mário Quintana, poeta gaúcho, né? E ele é um texto em forma de prosa, ele é uma carta na realidade, né? Ela é uma carta destinada ao poeta. Eu tenho Mário Quintana, que é um poeta
escrevendo também para um poeta. E ele começa a carta dizendo assim: por um lado, foi bom que me tivesses pedido resposta urgente, senão eu jamais escreveria sobre o assunto desta, pois não possuo o dom discursivo e expositivo, vindo daí a dificuldade que sempre tive de escrever em prosa. Por quê? Porque ele é poeta, ele escreve em verso. A prosa não tem margens, nunca se sabe quando, como e onde parar. O poema não. Descreve uma parábola tracada pelo próprio impulso, o ritmo. É que nem um grito. Todo poema é, para mim, uma interjeição ampliada, algo de instintivo, carregado de emoção. Como vês, para isso é preciso uma luta constante. Olha, a gente já encontra aí um outro ponto de interseção, não é? Com o primeiro texto. A minha está durando a vida inteira, a minha luta está durando a vida inteira. O desfecho é sempre incerto. Sinto-me capaz de fazer um poema tão bom ou tão ruinzinho como aos 17 anos. Há na Bíblia uma passagem que não sei que sentido lhe darão os teólogos. É quando Jacó entra em luta com um anjo e lhe diz: eu não te largarei até que me abençoes. Pois bem, haverá coisa melhor para indicar a luta do poeta com um poema? Não me perguntes, porém, a técnica dessa luta sagrada ou sacrílega. Cada poeta tem de descobrir, lutando, os seus próprios recursos. Só te digo que deves desconfiar dos truques da moda, que, quando muito, podem enganar o público e trazer-te uma efêmera popularidade. Então, nós temos aqui também, né, o poeta falando sobre o fazer poético. E ele também, assim como Carlos Drummond de Andrade, ele usa a palavra luta, não é? Ele diz, olha, é uma luta constante para fazer poesia. Então, é solicitado. O que é solicitado nesse item? Esses dois textos mostram que a luta com a palavra pode ser traumática. Se eu considerar traumática, eu estou dando a isso uma conotação negativa, e não é isso que os textos trazem. Instigante? Sim, porque eles dizem, embora seja uma luta, embora não seja fácil, embora seja um aprender constante, nós continuamos lutando todos os dias, porque isso nos instiga, isso nos desafia, isso nos motiva, traz uma conotação positiva. Uma luta insensível também é uma conotação negativa que não está presente em nenhum dos dois textos. Impiedosa, espinhosa? Não, nenhum deles. Portanto, a alternativa correta vai ser a letra B. Certo? Espero que aproveitem as dicas, né? Bons estudos para vocês e numa próxima oportunidade a gente se encontra.